um abraço carinhoso e fraternal para cada um de vocês. Estando aqui nesta bela cidade, João de Ver, trouxe para minha mente uma profunda reflexão. Nós vivemos, nós olhamos nossa existência, nossa vida, sem perceber a importância que ela tem. A importância de todas aquelas coisas que acontecem ao redor de nós. Assim, eu me lembro, Deus me livrar. Assim, fazendo aquela reflexão, eu demorei mais ou menos 44 anos em conhecer João de Ver. 44 anos em conhecer a bela Portugal. Mas 3 acontecimentos seriam muito importantes para que tudo isso aconteça. Eu vou passar a relatar esses 3 acontecimentos. O primeiro acontecimento tem que ver com aquilo que fala Kardec. Os espíritos influem na vida, na existência das pessoas, mais do que você imagina. Foi assim que, como médico, eu estava em minha sala de trabalho e, nessa tarde em especial, estava sócio. Minha mediunidade havia eclosionado alguns anos antes. E a facilidade para a comunicação com os espíritos era muito mais fácil. E organizava algumas reuniões de caráter somente mediúnico, mas não espírita. Algumas pessoas interessadas, depois de alguns anos, falaram, dizendo que eles gostariam de compreender e aprender melhor daquele fenômeno mediúnico. Aceitei. Ficamos para uma quinta-feira, para uma quarta-feira. E nessa quarta-feira, que era essa data exata, às 18h30, se vai começar um trabalho de estudo. Não tinha planejado nada. Aparece para mim um espírito que disse: hoje pretendes começar um estudo sobre mediunidade. Eu disse: digo sim, pretendo, sim. E você sabe o que vai falar? Não sei o que vou falar. Alguma coisa se vai ocorrer e falarei. Ademais, não tem muita importância porque das 10 pessoas que quedaram em ver, provavelmente somente assistam umas 2 ou 3, porque quando se faz um convite é assim. Do 100% vem 30%. Isso não, você se vai surpreender porque vai a estar 40 pessoas. E 40 pessoas é impossível, eu falo somente com 10. Vai estar 40 pessoas. Não. Somente 10. Mas eu vou dar uma sugestão para você. Vai dizer, nesta tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou espírita, vocês são espíritas e bem-vindos à nossa casa espírita. Eu fiquei horrorizado. Porque eu dizer que sou espírita é uma coisa de muita gravidade. E por quê? Digo, mais espírito. Se eu falo que sou espírita, meu prestígio como médico, o seu prestígio já foi embora há muito tempo por falar de tanto morto. E era verdade. Digo, mas eu preciso um pouco mais de certeza do que você está falando. Disse, muito bem. Vá botar esse endereço na tela do seu computador. Eu achei muito chique, não? Que eu utilizo espírito computador. Comecei a botar o endereço. Disse, espere aí. Eu vou botar o resto do endereço. Me afastei do computador e ele colocou o resto do endereço. E para mim desplegou-se toda a codificação espírita
para começar os estudos. Acreditou. Foram às 18h30 e as pessoas começaram a entrar pela porta. Entraram. Pessoas totalmente desconhecidas. Dos 10, chegaram 5 que estavam convidados. E os outros eram pessoas estranhas que sonharam, que alguém comentou. E o único evangelho, segundo o Espiritismo da cidade de Quito, era de um moço que casualmente passava por lá, meteu a cabeça na sala onde ele estava reunião e disse: se eles parecem que leem isto que estou lendo eu agora, e ficou. E começamos. Bem-vindos, eu sou espírita, vocês são espíritas, e bem-vindos à nossa casa espírita. Todos nós espíritas, mas ainda não sabíamos que éramos espíritas. E assim começamos nosso trajeto, o primeiro fato, antes de começar a vir a Portugal. Mas aconteceu outra coisa. Depois de um tempo, eu tive a oportunidade de conhecer a Divaldo. E começando a conversar com o Divaldo, com muitos esclarecimentos que ele dá, não somente pelo comportamento em suas falas, e conhecendo um pouco mais a profundidade, ele ofereceu que acompanhe para uma viagem dentro de Latinoamérica, São Juan de Porto Rico. E foi isso. Eu fiquei profundamente comovido e emocionado pela missão. Isso me foi preparando para levar seus recursos pedagógicos também para a nossa casa espírita. Foi o segundo fato. E o terceiro fato é o pior, mas é o pior mesmo. Porque eu estava preparado para deitar na cama e aparece para mim um espírito, Maria de São Pedro. E esse espírito, esse filho, vai ter que aprender português. Digo, não preciso, muito obrigado. Disse, sim, vai ter que aprender português. Mas eu não pretendo viajar, não gosto muito de viajar, não gosto muito de nada. Obrigado. Disse, vai aprender português. E amanhã eu vou voltar para começar as aulas de português. Tá bem. Faça o que quiser. Seu espírito e mulher. Se for espírito homem, deve ser um pouco mais fácil. E fala, disse, mas para aprimorar um pouco os cérebros, os neurônios que fiquem um pouco mais flexíveis para o idioma português, então eu vou mandar aqui. Pesquise uma frase bem fácil para que você comece a soltar a língua. Ok. Me livrei o seguinte dia daquela frase. Então, eu comecei a pesquisar. Botei uma frase bem chata. Se ele não se espantava, se ela não se espantava por minha atitude, ia espantar a frase. Chegou às 11 horas, se apresentou a mentora e falou: filho, aprendeu a frase? Você ia aprender, prepare-se. E que aprendeu? Eu quero um frango frito e um suco de abacaxi. Quero um suco, eu vou dar um suco. Porque toda mentora é muito macia. E assim começamos o estudo do português, que permitiu viajar. Mas o mundo espiritual se expressa de muitas formas. Abre seus braços e abre suas asas para cobiçar cada um de nós, indistintamente. Nós não percebemos a importância que tem em nossa existência,
Muitas vezes preferimos ficar com vazio existencial e aprimoramos nossa solidão, sem olhar para o próximo, sem pensar que nós podemos transformar a vida de qualquer outra pessoa. Primeiro transformando nossa própria existência. Devemos abrir nossos olhos, devemos abrir nossos corações para aquelas influências espirituais atingem não somente nossos sentimentos, sino também as nossas mentes. Muitas vezes queremos ter provas para ter fé, mas nossa própria vida é uma prova, não uma provação, uma prova que nos permite olhar dia a dia que somos seres abençoados pela divindade, que temos diariamente a oportunidade de viver nesse amor que é infinito, porque o amor é o mesmo Deus. Nós, em vezes, somos como aqueles pececinhos dentro do mar de amor que vivemos em uma peceira e damos voltas por essa peceira sem perceber mais. Nós estamos mergulhados no amor e a bondade de Deus. Estamos mergulhados nessa divindade que permite avançar e crescer. Nós somos aquelas ferramentas que utiliza a divindade, alguns, para comover muitos corações, outros para comover a poucos corações, a um, dois, ou simplesmente para auxiliar aqueles membros da família que tanto precisam. Mas podemos pensar qual é a minha missão na vida. Eu que devo fazer? Eu que devo pensar? A codificação espírita é muito clara. Ela nos esclarece que todos ou muitos dos espíritos solicitam alguns trabalhos. A divindade olha se tem a capacidade, se as improntas que estão dentro do perispírito poderiam atingir a esses trabalhos que pretende fazer. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Mas cada um de nós tem já aprimorado muitas virtudes. Muitas virtudes que precisam ser acordadas para poder ajudar. Jesus já estendeu seus braços. E a doutrina espírita é aquela força que nos brinda a verdadeira fé. Ninguém é portador da verdade, mas a doutrina espírita é portadora de uma fé razonada, que é o mais próximo da verdade. Essa fé razonada que vem de compreender, de aprimorar nossa inteligência para saber que nenhum fato que acontece é uma coisa casual, que tudo o que acontece tem um motivo, que tudo o que acontece faz uma solicitação especial. Você está sofrendo, mas existem muitas pessoas que também sofrem. Mas você é forte. E quizá existe uma pessoa um pouco enfraquecida. Ajude a estar mais forte. É conveniente chorar, para o espírita é conveniente. Mas ainda é mais conveniente chorar, sorrir e seguir trabalhando. Porque Jesus assim o fez. Da própria experiência de Kardec também foi feito assim. E nosso amado amigo Baldin fiz a mesma coisa. Hoje, nesse trabalho abençoado,
dos caminhos espíritas, olhamos a vida com uma nova perspectiva. Fazemos os enlaces de nossa existência para dizer: minha existência tem sentido. Qual é o propósito da minha vida? O propósito que eu dei à minha vida. Não existe um propósito. Cada um de nós tem que dar propósito à sua existência. É assim que um dos propósitos da minha existência foi trabalhar com pessoas autistas. Porque o autismo é uma coisa tão especial. O autismo é uma pessoa que sofre, mas que não tem em seu rosto as marcas do sofrimento. Mas as famílias têm as marcas do sofrimento. E são pessoas que sofrem em silêncio. E são pessoas que amam também em silêncio. E assim fomos a parar na cidade de Salvador, me mudei da cidade de Quito, agora moro na Mansão do Caminho, do qual estou muito feliz. E conheceria um dos meus primeiros clientes, que foi levar na minha sala de trabalho, lá em Salvador, por um problema de linguagem. E me fala assim, me disse: tio, a mim me trouxeram aqui porque eu tenho problemas para falar, mas eu também noto que você tem problemas para falar. Com isso, queria dizer que eu realmente estou campado. Digo assim, filho, agora vamos aprender a falar os dois. E assim começamos nossas tarefas dentro do bem. Quizá não vamos a ter a claridade de o que vai acontecer amanhã. Quizá não vamos a ter a certeza de que vai acontecer dentro de uma hora. Bom, dentro de uma hora vamos estar encantados, porque vamos escutar de volta. E quizá não vamos a ter a certeza que vai acontecer dentro de um ano. Mas, por que não ter a certeza que nossos corações sempre vão estar amparados pela divindade? Mas por que não acreditar que esses espíritos bondosos acreditam já em cada um de nós? Que eles, todos os dias, suas vibrações estão perto de cada um de nós. E que se permitimos que aquela intuição que possuímos comece a trabalhar, faremos muito melhor nossas tarefas. E facilitaremos também as tarefas dos mentores espirituais. Ainda somos poucos. Nossos países precisam tanto de uma verdade, de uma fé que diga: você está sofrendo, mas não sempre vai sofrer. Você vai morrer, mas vai acordar. E você vai ser feliz. Porque a felicidade está garantida. Porque a felicidade é aquela comunhão com todos aqueles espíritos simpáticos que hoje temos perto de nós. Mas é assim. E é uma coisa de muito cuidado. Porque devemos também garantir nossa vida futura. Eu, em vezes, pratico um exercício bem espírita. Eu digo para algumas pessoas, como todas as pessoas que não se gostam entre si, solem sentar-se um pouco afastados, eu digo: olhe sem olhar, somente com um pouquinho do olho, olhe sem olhar aquela pessoa que você não gosta. Então vamos fazer um exercício. Olhe sem olhar a pessoa que não gosta. Tem que ser bem discreto para que não detecte.
Como a reencarnação é maravilhosa, pode olhar agora de frente a essa pessoa e dizer: olá, mamãe, papai, filho, filha, irmão. Porque tudo isso vai acontecer. Nossas casas espíritas estão profundamente abençoadas por tudo isso e por todas as lutas que vamos enfrentar, lutas espirituais e lutas morais. Vibremos para cada dia ser melhores, nós demais, nós, individual, ser melhor. Para que assim coloquemos a inspiração necessária nas demais pessoas. E pronto, muito pronto, poder desfrutar da verdadeira felicidade que nos habla o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, dirigindo nosso pensamento a Jesus, mantenhamos a paz, quebrando o protocolo. Gostaria de pedir licença para proferir a nossa mensagem sentado, por uma questão do impositivo médico. Estando há 16 meses tratando de hérnia de disco, tenho a recomendação para poupar o organismo de pé. Era uma tarde como aquelas tardes inolvidáveis da Galileia. A notícia corria de boca a ouvido, porque fazia 400 anos que Israel não escutava a palavra profética. Parecia que uma verdadeira maldição havia caído sobre aquele povo eleito. Generaliza-se historicamente Israel como sendo uma ilha de monoteísmo, naquele terrível amontoado politeísta. Mas também alguém costuma dizer que, se observando o deserto, Israel era um verdadeiro oásis de um Deus único, naquela imensa desolação de deidades fabricadas pelo homem. Também era um período histórico muito grave, porque a terra conhecida tremia sob as sandálias das legiões. Fazia aproximadamente 60 anos que o Senado romano elegera o primeiro triunvirato. Era impossível governar um império em cujo solo o sol jamais se escondia. E foi dessa forma que Júlio César, Antônio e Lépido foram nomeados governantes de Roma em toda parte. E, naturalmente, Israel passou a experimentar o látego da escravidão da grande águia que voava sob os escombros das nações vencidas. Logo depois, na grande batalha de Jerusalém, Antônio venceu os judeus e entregou a governança de Israel à Síria, da mesma forma que, depois de estar nos braços de Cleópatra, Júlio César voltara a Roma e seria assassinado por Brutus na escadaria do Senado, porque havia cometido grandes crimes na conquista do Egito. E o império começou a tremer
nas suas bases, e o triunvirato foi um fracasso. 10 anos depois da queda do primeiro triunvirato, uma nova tríade fez-se levantar para governar o império, desde as terras longínquas de Conímbrica, em Portugal, as vastidões imensas da Espanha, mas também as ilhas britânicas e as margens do Nilo, sob a dominação das legiões vitoriosas. E agora destacam-se particularmente Caio Júlio César Otaviano. Várias guerras são travadas, exclusiva e inclusivamente a Guerra de Filipos, em 2 etapas. E agora volta o triunfo aos braços de Cleópatra, suicida-se, e a faraona do Egito segue-lhe os passos. A desolação se abate novamente sobre Roma, e Otaviano levanta-se como um novo imperador. Voltava-se à tradição do império, mas havendo uma diferença muito especial. Nos 600 e poucos anos de vida de Roma, que nascera nos pântanos do Lácio, destaca-se a figura desse homem frágil, que compreende que a melhor maneira de preservar o império é através da dignidade dos seus governantes. É lamentável que este pensamento de Otávio, que mais tarde passa a civilização com o nome de Augusto e dá o seu nome ao primeiro século, no período que precede Jesus, não seja escutado pelos governantes terrestres. Observamos que Aristóteles, o Estagirita, depois de aprender nos jardins de Acádamus, com a palavra gloriosa de Platão, escreve ao seu filho Nicômaco uma carta a respeito dos direitos éticos da sociedade, e que se transformará esta carta no maior tratado da ciência política da humanidade em todas as épocas. E assevera, então, esse notável Aristóteles, quase 400 anos de Jesus, que a política é a ciência e a arte de bem administrar os bens públicos com respeito e com dignidade. Merece recordar que a política não é uma profissão como nos dias de hoje. Os senhores deputados, os senadores, não ganhavam absolutamente nada. E por esta razão, o senador era invariavelmente um homem sábio e idoso, que dedicava a sua experiência à governança da Grécia, seja Esparta, Atenas, em qualquer uma das suas ilhas, mais tarde na representação do Império Romano. A sociedade odierna de tal forma deformou a política que hoje, quando alguém se nos apresenta na condição de político, nós temos um riso de bunde, de zombaria, porque é quase sinônimo de desonestidade, quando a própria palavra tem o significado de respeito, de doação, de administração por prazer e por amor à pátria. Mas é exatamente o que vai caracterizar Augusto. Ele governará Roma com justiça. E os historiadores do Império Romano têm uma grande surpresa, porque Roma sempre viveu em guerra. Apenas 2 vezes em 650 anos teve períodos de paz. Mas por que essa paz? É porque naquele período não se reencarnavam as figuras odientas e dominadoras de Cambises, rei dos persas. A figura dos grandes conquistadores que submeteram o mundo. A terra recebeu a figura de poetas
de filósofos, de artistas. E a história nos fala de Tito Livio, Mecenas, Aurélio, daqueles grandes poetas como Virgílio, que na sua poemática erguia Roma à grandeza do sol. E é nesse período que nasce Jesus. É bem particular, que no período de guerra a humanidade recebe grandes generais. Mas naquele período de paz, a primeira vez na história do antigo mundo, há uma reflexão demorada, tão profunda, que no século XIX, o grande filósofo francês Ernest Renan, materialista, ortodoxo, examinando a vida de Jesus, proclama que esse homem foi tão extraordinário que não nasceu na história da humanidade. Ele dividiu a história. E a história passou a ser narrada, os seus fastos, as suas glórias, antes e depois dele. E mais tarde, em um grande discurso, esse homem dirá que Jesus foi um homem incomparável. E nessa colocação de oratória, ele retira Jesus do cenáculo da divindade. Não é Deus, é um homem. E combate a tradição da Santíssima Trindade, que é uma herança dos babilônios, por sua vez, uma herança remota dos fenícios. A divindade em três aspectos: de Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus terá a oportunidade de dizer que Ele é o caminho para Deus, que Ele e Deus não são a mesma entidade. Em todo o Evangelho, uma única vez ele expressa de uma maneira que, traduzida ao espanhol, como traduzida ao português e ao italiano, tem significado muito diferente. Ele tem a ocasião de dizer: eu e o Pai somos uno, isto é, estamos identificados. Porém, em espanhol, a palavra uno é o nome que se dá ao número 1. É, portanto, diferente. Ele e Deus não são um, estão unidos, que é diferente. Eu e você, viajando pelo pensamento, estamos unificados na emoção. Aristóteles costumava dizer que quando duas pessoas se amam, é um espírito em dois corpos. Há uma identificação, uma penetração muito grande do sentimento de unidade emocional e mental. E esse discurso de Ernest Renan, no dia 22 de fevereiro de 1862, em Paris, no Collège de France, permitiu-lhe uma grande perseguição religiosa, porque ele era doutor em filosofia, mestre do grego na Sorbonne, e ao apresentar uma tese que ia contra o dogma da Santíssima Trindade, sob a pressão da Igreja, o imperador Napoleão III demitiu da cátedra e ele escreveu então a vida de Jesus. Do ponto de vista histórico, a vida de Jesus, por materialista, é de uma beleza incomparável, porque é a óptica de alguém que não crê na transcendência divina. E foi tão extraordinária essa biografia em 3 tomos, que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, referiu-se a Monsieur Renan várias vezes na Revista Espírita e da sua vida a respeito de Jesus. Então Jesus é um vulto histórico. Podemos negar o vulto teológico, que nos aparece em uma questão de mistério. Maria é a mãe de Deus, que é o pai dela,
e que a submeteu a ter um filho. Jesus é seu Pai e ao mesmo tempo é seu Filho, e é também o Espírito Santo. A velha condição da fé cega não se discute, e há uma lenda a respeito de Santo Agostinho, o bispo da África, o maior teólogo da patrística, a doutrina dos pais da igreja, que estava ele certo dia numa praia na África do Norte e acompanhava uma criança que brincava, fazia um buraco na areia, pegava a água do mar, jogava no buraco e voltava ininterruptamente. Então ele perguntou à criança: que fazes? Estou transferindo o oceano para este buraquinho. E ele disse: criança, tu não sabes que isso é impossível? Aí entra o fanatismo religioso. A criança, que era um anjo, disse-lhe: é mais fácil colocar todo o oceano neste buraquinho de dedo do que tu entenderes o mistério da Santíssima Trindade. Então nós vemos aí a ingenuidade da lenda, do dogma. Porque também para entendermos hoje de energia, falada apenas há 100 anos, era impossível entender-se que um pequeno smartphone colocasse em nossas mãos todas as enciclopédias do mundo, com fotografias de todos os museus do mundo, de todos os hotéis de luxo do mundo, e que neste momento aqui nesta sala, talvez 3 bilhões de mensagens estejam circulando, cada uma dentro de uma onda específica, que é a onda telefônica. Eu próprio tenho muita dificuldade de entender isso. Como é que eu pego aquela coisa? O meu é pequenino, do tamanho desse lenço, talvez um pouco mais. E então, eu desejo comunicar-me com qualquer pessoa na face da Terra, onde haja uma antena parabólica, e eu comprimo teclas. E daí a pouco eu estou falando com a pessoa, e é o máximo quando a pessoa sorri e me dá adeus. E eu também lhe dou adeus. E eu digo: nossa, você está muito pálido. E vai chegar um momento em que ele dirá: você não tomou banho, porque eu estou sentindo odor, através das ondas do smartphone. Confesso que por mais que eu deseje entender esse cavalheiro que se chama smartphone, eu não entendo mais. E ainda me lembro que quando conheci o nosso querido amigo Vitor Morafélia, pioneiro, ele usava um telefone celular que pesava 8 quilos apenas. E como ele é forte, eu não pude entender aquela parafernália enorme do telefone celular. E então eu cresci deste monstro a alguns pequeninos que nós podemos colocar no botão da camisa com uma máquina fotográfica e gravadora para conversar com qualquer pessoa e comprometê-la no tribunal com a imagem, com o som e com a respiração. Então, para mim, é mais fácil colocar o Oceano Pacífico, o Atlântico, o Índico no buraco do dedo de uma criança do que eu entender essa magia das ondas Hertz, das ondas longas, das ondas curtas, das micro-ondas, tudo atrapalhadinho assim na minha cara, e eu não vejo. No entanto, um pequeno fio, uma pequena manifestação, hoje de carbono, permite captar e transformar em vida. Até se diz mesmo que a minha palestra aqui pode estar sendo observada pela CIA, lá em Atlanta, porque todos os satélites penetram pelas nossas paredes e sabem o que nós estamos fazendo dentro de casa. Aquilo que é mais secreto, o cara da CIA pode estar tomando café no saco plástico, como adoram os americanos, os sacos, e rindo do nosso ridículo. Então, a ciência deu um salto tão extraordinário, sem destituir a figura daquele homem de Nazaré, que nasce em uma escribaria, exatamente uma escribaria, em uma gruta de calcário nos arredores de Belém, a 7 quilômetros de Jerusalém, na velha tradição da casa de Davi.
E esse homem que nasce parece configurar a tradição do Messias, daquele que falam todos que vieram 2000 anos antes dele. Desde a palavra austera de Davi, aos salmos consoladores de Saul, do rei, a palavra generosa desse pequenino Davi, que se constitui o primeiro músico terapeuta, quando o rei, portador de depressão profunda, bipolar, ameaça destruir os filisteus, e é aconselhado por um espírito que ele evoca através da pitonisa do Endor, para que transforme as armas de guerra em instrumentos de paz. Então nasce Jesus na história, e é o maior vulto da humanidade. É tão fascinante a figura deste homem, que ele não somente dividiu a história, mas implantou na terra uma nova filosofia. Até ele, herói, era quem matava os outros. Hoje, herói é quem mata as próprias paixões. Vitorioso é aquele que governa acima do que tomba. Hoje, vitorioso é aquele que controla as próprias emoções. E reverteu o sentido de dignidade humana, porque ofereceu paz e plenitude não aos poderosos, porque os poderosos são donos da ilusão. Eu me lembro, por exemplo, do grande presidente dos Estados Unidos, aquele que foi ator cinematográfico, que governou durante 2 períodos, que foi considerado o homem mais poderoso da Terra, Ronald Reagan. Esse homem que mandou preparar a bomba de destruição sem dor, morre de Alzheimer, como se fosse uma criança usando roupa íntima absolutamente inconsciente. Margaret Thatcher, a dama de ferro, que governa do parlamento inglês, da célebre Rua número 10. Dali ela ganha a Guerra das Malvinas, as Ilhas Falkland, no Atlântico Sul para a Argentina. Essa mulher que abalou o mundo e colocou leis a respeito do trabalho e da dignidade na Inglaterra, que hoje são tão válidas como no seu tempo, também desencarna de Alzheimer, sem reconhecer o marido, sem reconhecer os filhos, para demonstrar a nossa fragilidade. Rita Hayworth, a mulher mais bela de todos os tempos da história do cinema, desencarna de Alzheimer, aos 56 anos de idade e do vício da embriaguez do álcool. E assim nós poderíamos fazer um levantamento, não apenas dos homens mais poderosos. Poderosos em quê? Em coisas, em valores que ficaram. Então eu me lembro de Saladino, o grande dominador oriental. Quando ele morreu, ele exigiu no testamento que se cumprisse a lei que ele escrevera. Colocar um pedaço de sua roupa na ponta de uma lança. O cadáver devia estar descoberto e o braço dele arrastado no chão. E alguém ia dizendo: este é Saladino, o homem que conquistou todo o Oriente, o homem mais poderoso da terra, que agora não vale nada. Este é Saladino. Ali está um pedaço da sua roupa, feita de tecido de ouro e entretecida de pedras preciosas. E ele, com odores pútridos de cadáver, como qualquer cadáver, e lega o seu patrimônio à humanidade sofredora. É o gesto mais glorioso que nós temos na história universal, mostrando o quanto nós somos frágeis e pouco valemos. Do ponto de vista da histologia, o estudo das células, uma picada de alfinete pode vencer o homem mais forte da Terra, se o alfinete estiver infectado. Porque o vírus adentra-se no seu organismo e em breve ele começa o processo degenerativo,
por ser uma vida invisível a olho nu e para ser detectada através de uma lente que aumenta 100.000 vezes o seu volume. E nós temos um orgulho tanto do nosso poder. Qual poder? Porque o nosso organismo, sim, que é poderoso. Nós temos um talho e vem uma hemorragia. Automaticamente, esta hemorragia é trabalhada pelas nossas hemácias. Os glóbulos vermelhos atiram o tampão através de uma massa que evita o escoamento do sangue, para que nós não morramos de hemorragia, com exceção aos hemofílicos. E basta lembrar que a hemofilia é uma propriedade do sangue masculino, mas o primeiro caso histórico da hemofilia veio pela Rainha Vitória, a mulher que teve a coragem de fazer o parto usando anestésico, porque até então a mulher tinha que parir com dor. Diz a Bíblia, porque o nascer era o resultado de um ato imoral, que era a fecundação sexual. E eu fico a imaginar como é que alguém que pensa pode aceitar algo tão estúpido. Deus que fez o universo não tinha uma forma mais prática para reproduzir a criatura humana, nem as plantas, nem os insetos, nem os animais. Essa linda flor, ela é resultado de uma polinização, muitas vezes da abelha, do vento, muitas vezes do beija-flor, que vai levar o pólen para fecundar adiante. É um fenômeno eminentemente sexual. Ela recebe o gameta masculino, absorve e explode na primavera em flores e em novos pólens. Então, aquele homem veio nos falar a respeito de vida. E notem, não uma vida comum, vida em abundância. Ergo bonus pastor sum. Foi além, eu sou o bom pastor. E ninguém vai a meu Pai, senão através de mim. Para que alguém vá a meu Pai, basta tomar o seu fardo, o meu julgamento, porque leve é meu fardo, é a justiça de cada qual. E suave é meu julgamento, porque não condeno a ninguém. Cada um é o autor da sua própria vida. Ele, em nome de Deus, estabeleceu leis de harmonia no universo. E essas leis de harmonia fremem em toda parte. Quem quer que seja que desarmonize o equilíbrio dessas leis, é convidado a repará-las, renascer para corrigi-las. E por isso a vida é todo esse fenômeno da concepção até a imortalidade. Desde que se foi criado, nunca mais se desintegra. Perdem-se as aparências, como a cabeça perde os fios de cabelo, e a pessoa continua pensando. Porque seria de crer-se que ao cair os cabelos, também devia cair a inteligência. E muitas vezes, há uma música carnavalesca no Brasil que diz, é dos carecas que elas gostam mais. Não sei por quê. Agora não basta ser careca. Aos primeiros sinais, raspam a cabeça, aí o brilhão, e ficam sexagenários. Dando um toque especial à criatura humana. E tornar-se aquele homem para reverter a história política, a história sociológica, a história ético-moral. 400 anos antes dele, Sócrates esteve no santuário de Apolo e de lá ele trouxe uma frase que viu no pórtico, escrita em grego antigo. É que vale dizer, escrita há mais de 500 anos, pelos 7 sábios da Magna Grécia. A frase em grego diz, "Gnótese auto", conhece-te a ti mesmo. E ela constituiu para Atenas, na boca de Sócrates, a ética de moral mais elevada, conhece-te. É nessa frase que nasce a verdadeira psicologia. Quando vamos a um psicoterapeuta, a função dele não é nos orientar,
é nos conduzir ao autoconhecimento, que está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de vós. Não tem aparência exterior, disse Jesus. Ué, mas ele era psicólogo. Porque é exatamente isso que diz qualquer psicoterapeuta. Você necessita de conhecer-se para saber quem é, para saber as suas fragilidades e a sua força, para acabar a criança, o jovem, o homem infantil que está dentro de você, na linguagem da psicologia junguiana. Então Jesus antecipou a psicologia 19 séculos. E quando hoje se levantam, por exemplo, os notáveis psiquiatras e psicólogos que nos levam a descobrir o nosso vir a ser, este vir a ser, que é a nossa meta futura, não aquilo que já fomos, não interessa o que nós fomos, interessa o que nós projetamos a ser. Daí a sociedade moderna luta com o tremendo inimigo, o vazio existencial. É graças ao vazio existencial que estamos meio louquinhos correndo no mundo à busca de quê? De nada.